Olá pessoal, aqui a gente está em mais uma das nossas aulas de matemática. Para hoje nós falaremos sobre a equação geral da circunferência, que é uma outra forma de equação da circunferência, diferente daquela que nós vimos anteriormente, que era a forma reduzida. Vamos acompanhar aqui. A equação geral da circunferência, ela possui essa forma que vocês estão vendo. X ao quadrado mais y ao quadrado menos duas vezes a coordenada x do centro vezes x, menos duas vezes a coordenada y do centro vezes y, mais f igual a zero. Você não precisa decorar toda essa forma de equação geral da circunferência, porque ao desenvolver a equação reduzida, a gente vai obter naturalmente uma forma geral para essa equação reduzida que foi obtida anteriormente. A regra aqui, então, é quando você tiver que escrever a equação geral de uma circunferência, você comece escrevendo a reduzida. A partir da reduzida, você faz um desenvolvimento das partes ou das parcelas dessa equação reduzida até chegar, por meio de manipulações algébricas, nessa equação geral. Você vai se perguntar, mas de onde saiu, de onde surgiu essa forma de equação aqui da circunferência? Eu vou demonstrar para você aqui, para você entender que não é algo muito difícil. Eu estou partindo, então, da equação reduzida, que é essa aqui, que nós vimos na aula anterior. Quando eu tenho as coordenadas do centro de uma circunferência, que são essas aqui, ó, x do centro e y do centro, eu substituo aqui e também substituo a medida do raio dessa circunferência. Assim a gente está obtendo a equação reduzida, como eu havia dito. Mas agora o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver cada uma dessas partes aqui. Observe que nessa primeira parte, nessa primeira parcela, nós temos o quadrado da diferença entre dois termos. Assim sendo, nós podemos aplicar produtos notáveis. O produto notável que nós iremos utilizar aqui é o quadrado da diferença e desenvolver essa parte aqui. Então vamos fazer isso. Ó. O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais, né, o quadrado do segundo termo. Tá aí. Depois disso, a gente vai desenvolver também essa segunda parcela, por meio do mesmo produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Como é que vai ficar? Nós vamos ter quadrado do primeiro, então é y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo. Já vou escrever aqui assim, ó, y de c, tá? Primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Bom, para a equação geral, a gente costuma deixar o segundo membro igual a zero. E como que eu vou conseguir isso? Eu vou pegar esse quadrado do raio e mandar ele para o primeiro membro. Como aqui a gente está com um sinal positivo, ao passar ele vai ficar negativo. Assim sendo, nós teremos menos o quadrado do raio e aqui a gente iguala a zero. Bom, eu vou ainda melhorar um pouco mais essa cara dessa equação que nós obtivemos. Primeiro eu vou escrever os termos que possuem grau 2. São eles aqui, o x ao quadrado e o y ao quadrado. Assim sendo, nós vamos ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado. Esses são os dois termos de grau 2 que nós possuímos. Na sequência, eu vou escrever os termos que possuem grau 1. São esses dois termos aqui, o menos 2x, x do centro, e o menos 2y, y do centro. Ao invés de fazer essa forma de escrita, x vezes x do centro, eu vou trocar, vou inverter esses fatores, uma vez que a ordem dos fatores não altera o meu produto. E assim nós iremos ter uma forma de equação da seguinte maneira, ó, x
duas vezes x do centro x menos duas vezes y do centro y. Esses valores que sobraram, o x do centro ao quadrado, y do centro ao quadrado e menos raio ao quadrado, serão valores conhecidos, valores concretos. Você vai obter aqui potências na qual você vai poder juntar esses valores, porque eles são semelhantes, são termos de grau zero, são constantes, e embutir tudo isso em uma constante só. Assim, olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever tudo isso aqui que sobrou dentro de um parênteses. Esse parênteses ele vai ser formado pelo meu x do centro ao quadrado. Lembrando que isso aqui se concretiza em um valor mesmo. Não será uma variável. Mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado. Tudo isso a gente vai igualar a zero. Tá? Vou subir aqui um pouquinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou definir essa parte toda aqui, um pouquinho mais complicada, como sendo o número f. Vou definir isso aqui, ó, como sendo o número f. E esse número f, vocês vão ver que nós iremos utilizar em um determinado momento para poder resolver certos exercícios. E a gente transforma essa equação, então, numa equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos duas vezes x do centro x menos duas vezes y do centro y mais f igual a zero. E assim a gente finaliza com a demonstração de que essa aqui é de fato o formato que foi dado anteriormente, tá? Para a equação geral da circunferência que nós propomos lá no início. Note que essa equação geral da circunferência ela surgiu por meio do desenvolvimento da equação reduzida. Então é isso que a gente sempre vai fazer. Quando for dado a você ali as coordenadas do centro e o raio, você primeiro estabelece a equação reduzida para depois chegar na equação geral da circunferência. Agora eu trago para você aqui um exercício, que é o exercício número 7 da lista 6, e eu farei aqui com vocês somente os itens A e B, você irá fazer aí os outros itens que há nessa questão. O enunciado diz assim: determine a equação geral da circunferência a partir das equações reduzidas dadas abaixo. A gente tem as equações reduzidas, nós iremos desenvolver elas até chegar nas equações gerais, tá? No item A, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Não há muito o que fazer nesse item, por quê? Porque a gente não vai precisar desenvolver nenhum produto notável aqui. Observe que a gente já tem x ao quadrado mais y ao quadrado. Se nós compararmos aqui com o formato da equação geral, tem que aparecer o x ao quadrado, ok, está aparecendo. Tem que aparecer o y ao quadrado, ok, está aparecendo. Essa parte aqui do meio, ela não vai aparecer, por quê? Porque as coordenadas do centro elas são zero. Acaba que essa parte, esse termo cancela e esse termo também cancela. Então, eles não irão aparecer na nossa equação geral. Pode acontecer isso? Pode. E, por fim, eu preciso aqui de uma constante, um f. Tá? Esse f aqui, ó, ele vai ser obtido quando a gente pegar esse número 16 e mandar para o primeiro membro. E mais do que isso, vai acontecer o que a gente quer, que é de o segundo membro ser igual a zero. Então, ao passar o 16 para cá, o meu segundo membro também vai ser igual a zero. A única coisa que eu vou fazer é passar o 16 para o primeiro membro. Tá? Assim sendo, nós ficaremos com x ao quadrado mais y ao quadrado menos 16 é igual a zero. Então aqui a gente finaliza a equação
geral da circunferência. Lembrando que na equação geral a gente sempre tem que ter o segundo membro igual a zero. Bom, passando então para o item B, no item B eu já tenho que fazer um desenvolvimento e eu sempre vou utilizar os produtos notáveis, que podem ser ali quadrado da soma ou quadrado da diferença. Aqui você já tem que saber desses produtos notáveis que foram revisados ali com você ao longo do ano. Caso você não se lembre, faça essa revisão porque é necessário utilizar aqui. Então, observe que a gente tem x mais 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado é igual a 9. Nessa primeira parcela, nós temos o quadrado da soma, é uma forma de desenvolver. E aqui na segunda parcela, nós temos o quadrado da diferença. Utilizaremos, então, um outro produto notável. Então, vamos fazer isso. Ó. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Esse aqui é o desenvolvimento dessa primeira parcela. Mas, agora eu vou desenvolver a segunda parcela, que vai ser quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E como na equação geral o segundo membro tem que ser necessariamente zero, esse 9 eu vou mandar ele para o primeiro membro. Uma vez que ele é positivo, vai passar negativo, então menos 9. Isso aqui então tem que ser igual a zero. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou manipular a minha equação para poder melhorar a cara dela. Lembrando que, primeiro, a gente expressa os termos que têm grau 2, ou seja, o x ao quadrado e o y ao quadrado. Vamos escrever eles aqui então. X ao quadrado mais y ao quadrado. Ok. Na sequência, a gente vai expressar os termos que têm grau 1. 2 vezes x é 2x, e 2x vezes 2 é igual a 4x. Logo, a gente fica com 4x aqui. 4x. A gente também vai colocar esse próximo termo aqui, que também é um termo de grau 1. 2 vezes y é 2y. 2y vezes 5 é 10y. Com esse sinal negativo, a gente fica com 10y negativo. Então, menos 10y. E agora nós vamos juntar as constantes que nós temos. A gente tem aqui o 2 ao quadrado, que nós sabemos ser 4. E aqui a gente tem o 5 ao quadrado, que nós sabemos ser 25. Juntando os dois já, 4 mais 25 é igual a 29. E 29, subtraindo 9, nós obtemos 20. Mais 20. Isso aqui resulta em zero. Então, logo, essa aqui é a equação geral da circunferência que foi obtida a partir da equação reduzida que foi dada no item B. Tudo bem? E aqui, o próximo exercício, para a gente finalizar a aula, é o exercício número 8. Farei com vocês aí o item B, vocês farão o item A e o item C, que pede algo que é o inverso, né? O contrário do que foi pedido no item anterior. No item anterior, observe que nós tínhamos a equação reduzida e encontramos a equação geral. Aqui, o que nós iremos fazer? A partir da equação geral, nós voltaremos na equação reduzida, porque por meio da equação reduzida, a gente já tem como identificar com a maior facilidade as coordenadas do centro, que ele pediu aqui, e o raio da circunferência, tudo bem? Então, como é que eu começo? Eu vou reescrever minha equação aqui embaixo, só para a gente poder manipular ela melhor. Então, aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x
mais 4y menos 1. Isso aqui é igual a zero. Muito bem, vamos analisar as partes importantes ali para a gente escrever a equação reduzida por meio dessa equação geral. Primeiro, eu quero analisar com vocês esse termo e esse termo aqui, o mais 2x e o mais 4y. O que acontece? Se nós compararmos esses dois termos com a forma da equação geral, observe que lá na forma da equação geral, essa parte aqui, ó, ela é o dobro de algo vezes x. E aqui também, ó, é o dobro de algo vezes x. E mais do que isso, é um dobro com sinal negativo. Negativo aqui e negativo aqui. O que nós iremos fazer então? Nós iremos procurar escrever esses termos que estão aqui aparecendo esse dobro. Porque se aparecer o dobro de algo vezes x e de algo vezes y, eu já consigo identificar as coordenadas do centro. Tudo bem? E depois, no final, a gente inverte o sinal. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse termo aqui e vou dividir por 2. Tá? Vou dividir aqui por 2. Bom, se eu divido por 2, obviamente, a gente vai ter algo assim, ó. 2 vezes 1 vezes x, tá? Eu escrevi aqui, ó, como o dobro de algo. E aqui também, vou fazer o mesmo. Vou procurar escrever isso aqui como o dobro de algo. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes y. Muito bem. Está aí. Tá? Observe que ao multiplicar, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes x é 2x. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes y é 4y. Então, esse é o primeiro passo. Você dividir por 2 para procurar escrever isso aqui na forma de dobro de algo. E agora, o próximo passo seria a gente inverter o sinal, ou colocar um menos aqui, dar um jeito de aparecer esse menos, tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu posso colocar um menos aqui na frente, e aí eu vou inverter esse sinal aqui do 1, passando a ser menos 1. Tá aí, ó. Ok? Então, para você não ficar perdido, aqui eu coloquei um menos, mas para não alterar o meu cálculo, eu alterei aqui o sinal do 1 também, tá bom? Eu alterei o sinal do 2 e alterei o sinal do 1. E aí, fazendo isso, a gente não muda em termos de resultado, porque negativo vezes negativo é positivo, 2 vezes 1 vezes x é 2x. Então, nada aqui está incoerente. Aqui do mesmo jeito, ó, eu posso inverter o sinal do 2 da frente e o do 2 de lá. Né? Então, eu tenho aqui, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes y. Ok. Isso é necessário para a gente poder identificar essas coordenadas que nós precisamos. Aqui eu tenho a coordenada x do centro. Essa aqui, ó, é a coordenada x do centro. E essa daqui é a coordenada y do centro. Tá aí, ó. Nós conseguimos expressar. Deixa eu colocar uma outra aqui, porque não está aparecendo. Aí, as coordenadas, então, do centro, elas são, vamos escrever aqui, daqui a gente obtém que, por meio dessa comparação que foi feita, o centro ele possui coordenadas x igual a menos 1 e y igual a menos 2. Então, esses aqui são as coordenadas do centro, tá? Esse menos 1 eu obtive dessa parte azul e esse menos 2 dessa parte amarela que eu grifei aqui. Agora a gente precisa encontrar o raio. Mas o raio ele é obtido por meio desse número aqui, ó, o menos 1, que a gente chamou ele de f.
Então vamos ver, ó, quem que é o f? O f, ele é o quadrado do x do centro mais o quadrado do y do centro menos o quadrado do raio. Então, vamos escrever aqui, ó, o f, nós temos o f é igual ao quadrado do x do centro mais o quadrado do y do centro menos o raio ao quadrado. Tá? No entanto, na nossa equação geral, a gente sabe que esse f aqui é igual a menos 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse f, a gente sabe que ele vale menos 1. Deixa eu colocar uma cor para ficar mais fácil de vocês identificarem. Vou colocar aqui uma cor vermelha. Tá? Esse menos 1 aqui é justamente o meu valor de f. Tá? Aqui o f. Bom, nesse f, na expressão dele, a gente tem como descobrir qual é o valor do raio. Por quê? Porque eu já tenho aqui as coordenadas do x do centro. Ó, vamos substituir aqui, quer ver? Ó, vai ficar assim. O x do centro é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual a menos 1. Tá bom? Esse menos 1 aqui é a coordenada x do centro, e esse menos 2 é a coordenada y do centro. Vamos resolver essas potências? Menos 1 ao quadrado vai ficar igual a 1 positivo, mais o menos 2 ao quadrado é igual a 4 positivo. Eu vou fazer assim já, ó, eu vou pegar esse 1 negativo e mandar ele para cá. Ele é negativo, vai passar a positivo, então eu fico com mais 1. Mais 1. E de cá eu já vou passar o r ao quadrado, que está com o sinal negativo, eu passo para cá e ele fica positivo. R ao quadrado. Assim, somando esses valores, 1 mais 4 é 5, e 5 mais 1 é 6. A gente obtém então que 6 é igual ao quadrado do raio. Obviamente, a gente não quer o quadrado do raio, a gente quer o raio em si. Assim, o raio, então, é obtido por meio da raiz quadrada de 6. Tá? Eu tiro a raiz quadrada em ambos os lados aqui, ó, e encontro esse raio. Tudo bem? Assim sendo, a gente encontrou já o que foi pedido. Nós encontramos a coordenada do centro, as coordenadas, que valem menos 1, menos 2, e nós encontramos também a medida do raio, que é raiz quadrada de 6. O exercício não pediu, mas a gente poderia escrever a equação reduzida aqui. Como é que ficaria se eu escrevesse a equação reduzida? Né? Vamos fazer um bônus aqui do lado. Ó. Se eu quisesse saber a equação reduzida, deixa eu escrever aqui desse lado. Então, se eu quisesse saber a equação reduzida, eu iria jogar então na forma da equação reduzida, que é assim, ó, x menos o x do centro a gente sabe que é menos 1, ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é menos 2, ao quadrado, mais o raio ao quadrado. O raio é a raiz quadrada de 6, então raiz de 6 ao quadrado. Só para você não se perder no que eu fiz, vou marcar com as cores. Aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, que são as coordenadas do centro, e aqui é o raio, tá? Que é a raiz quadrada de 6. Tá aí. Tá? Vou colocar outra cor. Eu já usei esse vermelho. Vou usar um verde aqui. Meu raio ele vale raiz quadrada de 6. E assim, só para a gente finalizar e escrever a equação reduzida, a gente obtém então x mais 1. Deixa eu apagar aqui, porque veio, né?
x mais 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado. E aqui, ó, o expoente 2 ele vai cancelar com essa raiz, o 2 cancela com a raiz, e a gente fica somente com o 6. Tá bom? Finalizamos, então, a nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.